Estamos aqui com Walter Pomar, palestrante, agora à tarde, na 10ª Conferência dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação de Sergipe. Ele vai falar um pouco, vai fazer uma análise de conjuntura para a gente agora à tarde. E a gente queria fazer uma reportagem, algumas perguntas contigo, para a gente poder dialogar um pouco dos acontecimentos, do que está acontecendo no Brasil e no mundo. A primeira pergunta vai parafraseando um pouco do artigo do Vladimir Pomar, né, sobre as escolhas de Sofia. Ele dialoga um pouco na página 13, coloca esses elementos. E aí o artigo dele ele coloca sobre as escolhas que o Brasil precisa fazer no próximo período, num processo de desenvolvimento. Para você, Walter, qual é o modelo de desenvolvimento que você defende para o Brasil? Bom, boa tarde. Não sou eu, né, que defendo, mas há toda uma corrente política e social que vem desde os anos 30 que defende para o Brasil um modelo de desenvolvimento que combine 3 dimensões. Por um lado, a defesa da soberania nacional, quer dizer, que utilize para o povo brasileiro as riquezas que estão disponíveis no nosso território. Por outro lado, que amplie a democracia no Brasil, ou seja, garanta ao povo brasileiro o controle sobre as suas próprias decisões, através de instituições adequadas a isso. E, em terceiro lugar, que amplie ao máximo a igualdade social. Quer dizer, não há nenhuma razão natural, técnica, geográfica, que explique que o Brasil seja um dos países de maior desigualdade social do mundo. Isso tem razão, isso é causado pelo modelo de desenvolvimento que a gente teve até hoje. Então, o modelo de desenvolvimento que nós defendemos é um modelo baseado na soberania nacional, na democratização e na igualdade social. Temos recursos para isso. Que recursos são esses? Primeiro, são recursos humanos. Quer dizer, existe já hoje no Brasil uma maioria social que está se transformando também em maioria política, porque a gente conseguiu ganhar as últimas 3 eleições presidenciais no país. E essa maioria não só tem voto, mas ela tem muito mais que isso. Quer dizer, ela tem capacidade de trabalho, ela tem inteligência, ela tem sensibilidade social, tem disposição de construir um país com essas características. E, em segundo lugar, a gente tem riqueza em quantidade suficiente. O problema é que a riqueza no Brasil está profundamente mal distribuída. Então, o nosso desafio para ter um desenvolvimento desse tipo é político. É utilizar o aparelho de Estado, que em parte nós controlamos, para ampliar a democracia, para preservar a soberania e, principalmente, esse é o maior desafio, aumentar a igualdade social. Através do quê? Através de 2 mecanismos que, se combinados, podem permitir ao país fazer o que ele precisa fazer com muita velocidade e com pouco problema. Por um lado, diminuir a quantidade de recursos que a gente passa para o capital financeiro. No dia de hoje, vai ter mais uma reunião do Copom, do Conselho de Política Monetária, e o Brasil é o primeiro lugar entre os países com taxas de juros mais altas do mundo. Então, nós temos uma taxa de juros que está, a taxa de juros real, em torno de 5,5%, e a China, comparação, que ocupa o 10º lugar, está com uma taxa de juros de 0,4%. Então, é óbvio que eles vão crescer mais, porque significa que há mais recursos disponíveis lá para o crescimento, enquanto que aqui tem mais recurso disponível para o rentismo, para a especulação, para quem ganha dinheiro juntando dinheiro. E o segundo instrumento que a gente tem é o de alterar a estrutura tributária do país. Quer dizer, não tem cabimento, a gente está fazendo aqui o encontro do Sintese no Yacht Club. Se você tem um Fusca, você paga IPVA. Se você tem um iate, você não paga imposto. Então, essa desigualdade que existe no âmbito tributário e, por outro lado, a grande quantidade de recursos que a gente passa para o capital financeiro privam o Estado dos meios econômicos, mas esses meios existem. Se a gente consegue utilizá-los em prol do desenvolvimento, a gente pode ter um desenvolvimento com democracia e com igualdade. Walter, você tocou na nossa conversa agora sobre um processo de reforma tributária, né? A discussão sobre como é que a gente vai dividir esse processo de riqueza e que os que recebem mais paguem mais, né? Dentro do Página 13, que é um jornal da corrente Articulação de Esquerda, a qual você faz parte,
há uma discussão muito concreta na defesa do governo Dilma na construção de reformas de base. Dentre elas, a reforma tributária, a reforma política, a reforma na comunicação. Eu queria que você dialogasse um pouco com a gente sobre isso. Veja, nós tivemos em 2002 uma novidade importante na história do país, que foi a primeira vez que a esquerda brasileira elegeu o presidente da República. Reelegemos ele novamente em 2010 e agora temos esse desafio. Reelegemos, aliás, em 2006 o Lula, em 2010 elegemos a Dilma e agora temos esse desafio de fazer com que o governo Dilma seja um instrumento para implantar aquele modelo de desenvolvimento que a esquerda brasileira sempre defendeu para o país. Claro que o governo Dilma, assim como o governo Lula, foi eleito numa circunstância histórica muito especial, de crise do modelo neoliberal. E por isso votou no Lula, assim como votou na Dilma, muita gente que não tem nada a ver com o nosso modelo de desenvolvimento. Votou gente que é contra o neoliberalismo, mas que defende um desenvolvimento conservador para o país. Isso faz com que o governo Dilma, assim como os dois governos Lula, sejam governos em disputa. Governo em disputa entre os órfãos do neoliberalismo, por um lado, por outro lado, aqueles que defendem um desenvolvimentismo conservador, que é aquele desenvolvimento que não democratiza e não torna o país mais igualitário, e aqueles como nós que defendem o desenvolvimento democrático e popular, que é desenvolvimento com soberania, com igualdade, com democracia. Nessa disputa, o que o PT e nós dentro do PT temos defendido é que é preciso que o governo Dilma vá criando condições para implementar aquele programa. Quer dizer, o programa com o qual a Dilma foi eleita não é o programa do PT. E nem o programa do PT é exatamente aquilo que eu, por exemplo, defendo. Gostaria de um programa mais avançado. Mas é possível, no curso do mandato, aproveitando essa situação que o mundo está hoje, de uma imensa crise internacional, que coloca em questão todas as normas e as regras e os modelos velhos, é possível usar dessa situação para que o governo Dilma vá além. E além significa fazer o que você citou, ou seja, fazer as reformas de base que esse país precisa, as chamadas reformas estruturais, né? Além das que você citou, a reforma agrária, a reforma urbana. E o que é uma reforma estrutural, o que é uma reforma de base? É aquela que altera a estrutura de propriedade e de poder no país. Então, é isso que está em jogo para nós. É possível fazer isso? Depende principalmente do grau de consciência, mobilização e organização das classes trabalhadoras. Se depender exclusivamente do governo, ou se depender exclusivamente da maioria do Congresso Nacional, não anda. Mas se a sociedade, e em especial dentro da sociedade, as classes trabalhadoras se mobilizarem por esses temas, entenderem que nós estamos numa situação que para viabilizar aumento de salário para servidor público é preciso de reforma tributária, então nós temos que sempre lutar pelas duas coisas de maneira combinada. Se a gente se der conta disso, a gente vai conseguir. Walter, tem uma discussão que está muito grande, né, sobre a crise internacional. Assim, é algo que os países europeus estão passando por um processo muito complicado. E o governo Dilma, ontem mesmo, ela estava na África do Sul e fez uma fala a respeito de como é que os países europeus precisam se relacionar com esse problema. O que, dentro da política externa do governo Dilma, se coloca de forma bem clara essa preocupação com essa crise internacional? Eu queria que você explicasse para a gente o que essa crise internacional pode trazer de malefícios e benefícios, se houver, para o Brasil. Bom, o malefício é fácil de entender. Quer dizer, o Brasil é um país muito conectado com o mundo. Portanto, quando lá fora tem uma crise, isso afeta aqui dentro. Nos últimos anos, no período do governo Lula e agora no governo Dilma, essa conexão se traduziu principalmente no quê? Numa ampliação das nossas exportações. Bom, se tem uma crise lá fora, vai ter menos consumo para os nossos produtos, então as exportações vão cair. Como uma parte grande da nossa economia está voltada para esse esforço exportador, isso repercute em cascata aqui dentro. Junto com isso, você tem uma situação que nós somos um país com uma alta taxa de juros. Então, nós somos um dos poucos países do mundo que ainda tem crescimento
e junto com isso uma taxa de juros alta. Resultado, os capitais que não estão conseguindo aplicação lucrativa na Europa ou nos Estados Unidos, vêm para onde? Vêm para cá. Mas não vêm para cá para ficar, eles vêm para cá para engordar e em seguida voltar para o país de origem, onde eles tapam os buracos da contabilidade das empresas que estão em crise. Então a gente está vivendo uma situação gozada que, por um lado, você tem muito capital vindo, mas tem agora muito capital voltando. As remessas de lucros das grandes empresas têm crescido. Então, isso tem que efeito geral sobre a economia brasileira. Cai a taxa de crescimento. Se cai a taxa de crescimento, você tem o quê? Desemprego. Só que junto com isso, como as empresas produzem menos, porque tem menos mercado, há uma tendência a aumentar os preços. Em alguns casos porque produz menos, mas em outros casos porque as empresas querem lucrar e aproveitam o ambiente para aumentar o preço e isso gera inflação. E tudo isso junto aumenta a carga sobre o Estado brasileiro, porque o Estado é chamado a assumir funções cada vez mais amplas. Só que como grande parte do recurso do Estado está empatado no pagamento do serviço da dívida financeira por causa da alta taxa de juros, o Estado vai perdendo capacidade de fazer investimento, vai perdendo capacidade de prestar serviços públicos de qualidade. Então isso vai criando um redemoinho terrível. Então a presidente tem deixado isso claro, que o efeito sobre nós não é tão grave quanto o que se abate sobre a Europa, mas a gente não é imune. Por isso é que é fundamental fazer um giro ainda mais forte na política brasileira. Quer dizer, esse giro já começou a ser feito em 2008, quando a reação do governo Lula, a primeira onda dessa crise de agora, começou lá atrás, foi: bom, o mercado está em crise, precisa de mais Estado. O mercado internacional está em crise, foco no mercado interno. A integração europeia, a globalização está em crise, foco na integração latino-americana. A gente vai ter que acelerar esse giro, ou seja, ter mais Estado, mais mercado interno, mais integração continental para se proteger. Esse ato de proteção, ele em si mesmo pode criar as condições para aquilo que é o lado positivo, entre aspas, da crise. Quer dizer, a crise gera um problema tático imenso, mas gera uma oportunidade estratégica. Oportunidade estratégica qual é? É reforçar um modelo de desenvolvimento de outro tipo para o país, porque esse modelo que a gente adotou durante a maior parte da nossa história, um dos motivos pelos quais ele persistia é que as elites se beneficiavam dele, porque de alguma maneira o Brasil estava engatado no mundo. Cada vez que tinha um desengate, a gente era obrigado a achar uma fórmula mais adequada aos nossos interesses. E foi isso que ocorreu nos anos 30, por exemplo, e está ocorrendo agora de novo. Então, desse ponto de vista, a crise gera uma situação que pode nos obrigar, como país, como sociedade, a ir por um caminho que beneficie mais o conjunto do povo brasileiro. E agora, isso não está dado. Se depender de um pedaço da elite, eles vão manter o modelo e vão cortar embaixo. Então, muitos setores da direita, e inclusive alguns setores da própria coligação do nosso governo, defendem como saída para a crise cortar salário, cortar política social. Hoje mesmo eu estava lendo um texto num jornal de São Paulo, em que o cidadão reclamava que absurdo que está se criando hoje, que as pessoas, ao invés de reduzir os gastos do Estado para que desta maneira se possa reduzir a taxa de juros, tem gente pedindo para reduzir a taxa de juros para com isso aumentar os gastos do Estado. Ou seja, na cabeça dele a finalidade do Estado é cobrar imposto para passar para o setor financeiro. Na nossa cabeça é o oposto, a gente defende cobrar tributo da população para ter serviços públicos para a população. São duas lógicas completamente opostas de como lidar com a crise. Se eles prevalecerem, a gente vai ter o pior dos mundos, que a crise vai se bater sobre nós e ela só vai provocar a piora na situação, que foi o que a gente teve na crise dos 70 e 80. Quer dizer, a crise internacional dos 70 produziu na década de 80 aqui no Brasil a crise da dívida. Por quê? Porque naquele momento a coalizão que predominou era uma coalizão conservadora. Aqui, agora nós estamos com a tarefa de fazer o oposto, aproveitar esse cenário de crise não só para proteger a economia nacional, mercado interno, mais Estado, integração, mas também aproveitar para iniciar um outro ciclo de desenvolvimento no país.